TCC de Química. A evolução atômica serve para mostrar como um átomo se parece. E é isso que os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr tentam fazer. O modelo atômico de Dalton foi criado em 1803. Seu modelo se parece com uma bola de bilhar. Ele dizia que o átomo era uma partícula minúscula, maciça, indestrutível e esférica indivisível. Ele dizia também que a recombinação dos átomos causa uma reação. Modelo atômico de Thomson. Criado em 1898, Thomson descobriu os prótons e elétrons. Essa descoberta foi o que acabou com a teoria de Dalton. Para os elétrons ficarem na superfície do átomo, eles precisam ser positivos. Existe uma repulsão que repelem ou expulsam os elétrons distribuídos pelos átomos. Ele também dizia que quando o átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele se torna neutro. Modelo atômico de Rutherford. Esse modelo foi criado em 1911. Com o passar do tempo, Rutherford descobriu que o átomo não era indivisível, e sim formado por partículas menores. O núcleo é formado por prótons e os elétrons orbitam ele. A massa é o centro do átomo, e os elétrons orbitam ao redor da massa por serem mais leves. Modelo atômico de Bohr, 1913. Bohr estava fazendo pesquisas baseadas nos modelos de Rutherford e queria descobrir por que os elementos emitiam cores ao ser expostos em algumas condições. Ele descobriu que quando os elétrons pulam de órbita, reagem e emitem luz e cores. Modelo atômico quântico, desenvolvido desde 1926, conhecido também como nuvem eletrônica. Os cientistas trabalharam para desenvolver o modelo de um átomo mais real possível. Esse foi o trabalho mais complexo para sabermos como é a real formação de um átomo. Nesse modelo, o seu núcleo é composto por nêutrons e prótons. Os elétrons ficam ao redor do núcleo, formando uma nuvem. Os elétrons não podem ser localizados, então é usado cálculos para saber onde possivelmente eles se localizam. Todos os modelos atômicos e como eles se parecem. Estrutura da tabela periódica. A estrutura da tabela periódica é na ordem crescente de números atômicos. As colunas são as famílias e as horizontais são os períodos. Os elementos da tabela periódica reúnem todos os elementos químicos conhecidos até hoje, sendo um total de 118 elementos. Eles estão organizados em ordem crescente de prótons. Cada quadradinho da tabela periódica contém todas as informações necessárias dos elementos. História da tabela periódica e suas características. Em 1869, o mundo descobriu uma nova maneira para apresentar os elementos químicos ao passar dos anos, chamada de tabela periódica. Dermot Mendeleev foi o primeiro a construir a tabela periódica, e ele fez isso sozinho, elemento por elemento daquela época, e apresentou para a sociedade. Para obter esses resultados, ele teve que estudar e pesquisar muito sobre Ligações químicas. Ligação iônica. A ligação iônica se interage entre os átomos causando perdas e ganhos de elétrons. Ocorre entre um metal e um ametal, ou entre um metal e o hidrogênio. Ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação química que estabelece um compartilhamento entre um ou mais elétrons entre dois átomos. Eles têm que ficar estáveis de forma que atinjam a mesma quantia de elétrons. Ligação metálica. As ligações metálicas ocorrem entre metais. Elas formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas. Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio tem a força intermolecular mais intensa. É o tipo de interação molecular entre os átomos de hidrogênio de uma molécula com átomos altamente eletronegativos. É como se o hidrogênio criasse um elo entre os átomos que interagem. Interações intermoleculares, dipolo-dipolo. São forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares e assim as moléculas polares interagem para preservar os polos opostos. Dipolo induzido. Os dipolos induzidos têm sua intensidade fraca e ocorrem entre os apolares. Entre átomos de gases nobres,
ou entre moléculas polares ou apolares. Ocorre por conta de uma deformação momentânea na nuvem eletrônica da molécula. Forças da dispersão de London. Forças da dispersão de London estão presentes entre todas as moléculas e átomos, e são tipicamente maiores para moléculas mais pesadas e mais polarizáveis e moléculas com superfícies maiores. Forças de Van der Waals é o nome genérico dado às forças da natureza eletrostática e de fraca intensidade, tipicamente de 1 a 10 mols, que existem entre átomos que não fazem parte de um reticulado cristalino, seja ele iônico ou metálico. A força de dipolo permanente tem intensidade média, uma vez que a dipolo induzida é a mais fraca e a ligação de hidrogênio é a mais forte. Forças íons dipolo. Nessa interação, o íon se encontra rodeado pelas moléculas de água. A carga parcial negativa do átomo O da água é atraída pelo cátion, e as cargas parciais positivas dos átomos H são repelidas. Os íons dipolo trata-se da interação entre um íon em água e as cargas parciais da molécula polar da água. A polaridade das moléculas pode ser visualizada quando a substância constituinte é submetida a um campo eletroexterno. Se as moléculas se orientam na presença desse campo, ou seja, se uma parte for atraída pelo polo positivo e a outra parte da molécula for atraída pelo polo negativo, então elas são polares. Solubilidade. A solubilidade é a aptidão que um corpo ou matéria tem de dissolver ou não em determinado tipo de líquido. Ela também é conhecida como coeficiente da solubilidade e definida como a habilidade que determinado soluto tem de dissolver em um solvente.